A decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes de liberar o Anderson Torres mostrou um recuo por parte do ministro da Suprema Corte. A grande questão que ainda paira no ar é, apesar de tudo, ele é o Todo-Poderoso. O que fez com que ele recuasse? Existe alguém com mais poder do que o ministro Alexandre de Moraes aqui no nosso Brasil? E a resposta parece ser positiva. Pelo menos alguém que faz muito barulho e alguém que consegue mobilizar as massas progressistas. Eu estou falando da mídia. Olha só esse editorial da Folha de São Paulo, que ultimamente vem tecendo muitas e muitas críticas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Decisão de Moraes sobre Telegram é genérica, sem apontar artigo de lei violado. E efetivamente aqui ele mostra que não teve um artigo de lei violada, o que demonstra inclusive a ilegalidade, imoralidade e teratologia da decisão dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não para por aí não, tem mais mídias que não estão tão felizes e conseguem ter a coragem de chamar para o debate real, ou seja, discutir problemas reais e efetivos que existem no Brasil, mas que, mesmo com o risco de ser censurada, eles têm coragem de colocar. Olha só o que a revista Oeste publicou através do J.R. Guzzo. Não existe, para Lula e o Supremo, adversários políticos, diferenças legítimas de ideias, nem a possibilidade de oposição. Quem não está ao seu lado ou não obedece ao que querem tem de ser destruído. Então o J.R. Guzzo, ele vem aqui nesse editorial com toda a coragem do mundo para falar da sanha autoritária de Lula e de ministros do STF, corroborado e chancelado aí tanto pelo Lira quanto pelo Rodrigo Pacheco. Infelizmente, isso é grave e a mídia, se ela não começar a expor isso agora, vai chegar uma hora que a hora que eles quiserem falar, já é tarde demais, já passou da hora e já não tem mais o que fazer. E isso é muito grave. Bora lá que a gente agora vai falar sobre Tarcísio de Freitas. E eu posso dizer uma coisa para vocês com toda a categoria. Esse cara tá me surpreendendo a cada hora mais pela sua seriedade, pelo seu foco, responsabilidade e estratégia. Ouça só o que ele falou durante uma entrevista à CNN. Eu queria te perguntar, assim, para terminar, o seguinte: você já é o principal nome da oposição para 2026? Não sou, não tenho essa pretensão. Eu vejo o seguinte: nós temos uma boa safra surgindo, tem o Zema em Minas, tem o Ratinho no Paraná, tem o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, pessoas que estão pensando no Brasil, que têm bons fundamentos, a Raquel agora em Pernambuco. Então nós não vamos ter carências de bons nomes para concorrer lá na frente. Tem um compromisso muito firme aqui com o Estado de São Paulo. Estou muito feliz com o voto de confiança que me foi dado e os nossos projetos aqui são todos de longo prazo. O que me chamou a atenção aqui nessa fala dele foi que a gratidão que ele tem pelo povo de São Paulo é esse mesmo povo de São Paulo que Lula acabou de chamar de fascista. Xingou o povo de São Paulo de fascista. Esse povo que está aqui sobre a batuta e sobre a guarda do Tarcísio de Freitas, e Tarcísio de Freitas enaltece o povo de São Paulo, o povo que o elegeu. E disse que os projetos de Tarcísio são de longo prazo, ou seja, ele quer deixar São Paulo maior ainda. Decepcionado? Eu? Talvez um pouco, porque para mim o meu nome para a presidência, sem sombra de dúvidas, é Tarcísio de Freitas. Mas é como ele disse, tem grandes nomes. Mas na prática, será que Tarcísio está fora do jogo mesmo? Será que Tarcísio está fora do baralho? Eu acho que não. Eu acho que se ele anuncia agora
uma eleição para 2026, o ataque vai começar logo cedo. Então ele tem que esperar, parar, deixar ver o que vai acontecer em 2024 e ali na frente ele decide. Se for necessário entrar em campo, Tarcísio, muito bem-vindo. Se for necessário continuar em São Paulo, aqui também muito bem-vindo. Fazer o quê, né? A gente está bem de nome aqui para governo. E como ele disse, tem muitos outros nomes. Pergunta: Sandro, você apoiaria Zema? É lógico. Eu fui para Minas para poder participar da campanha e apoiar o Zema. Então, se for o Zema, é lógico que eu apoiaria. Tá? Sem sombra de dúvidas, teria o meu apoio. Vamos lá. Mas, de um lado, a gente vendo o nome do Tarcísio crescer, ser forte, a ponto do próprio Abílio falar: o próximo nome é você. E é o nome defendido pelo mercado, de quem produz, do agro, de quem produz. Esses defendem o nome de Tarcísio, e não o pessoal aí, vocês sabem, da liberação de drogas e nada disso. É quem produz que está do lado do Tarcísio. E quem está do lado do Lula? Pois é. Segundo o presidente da Câmara, e não sei se você sabe, o presidente da Câmara não é o Lira durante esses dias. O presidente interino é o Marcos Pereira. E o Marcos Pereira falou o seguinte, esse editorial do Poder 360, a base de Lula no Congresso hoje é mínima. Repita comigo. A base do Lula é mínima. Ou seja, não tem força para aprovar nada. E aqui, esse ponto vai te dar alegria no dia de hoje. Apoio do presidente é menor do que o de Dilma no impeachment e do tamanho da oposição de Bolsonaro, diz o vice-presidente da Câmara, atualmente como interino. E aqui ele deixa um dado aqui bem interessante. Ele fala, o governo teve 136 votos na proposta de urgência e também no mérito da votação que derrubou trechos do saneamento. Essa é a base mínima. Um voto a menos do que o Dilma Rousseff teve em seu impeachment. Então, meu amigo, o impeachment já está no forno, já está preparado, governo Lula não tem base, governo Lula não vai conseguir aprovar nada, já liberou dinheiro, já liberou grana, não resolveu nada, continua fraco dentro do Congresso Nacional. Bora para outra matéria agora com vocês, matéria exclusiva do Estadão, pessoal. Aras, que é o chefe da PGR, o Augusto Aras, procurador-geral da República, abriu uma brecha para que os procuradores da República usem carros oficiais para ir em qualquer lugar. É a mamata, gente. É uma mamata muito grande. Qualquer cidadão brasileiro, vamos lá, policial, professor, o professor, falam tanto do professor, a educação vai mudar o nosso país, a educação é o futuro. Mas olha lá se o professor tem carro para ficar passeando. Não tem não. Para ir e voltar do trabalho, quando muito, a depender do município, geralmente é municipal ainda, enfiam eles dentro de umas vans velhas para levar isso quando é zona rural. Zona rural, porque geralmente na área municipal, que se dane, no máximo um passe coletivo para você e você se vira. Agora, essa super casta do serviço público, essa, meu amigo, essa tem seus privilégios grandes. E agora, com essa nova portaria do Augusto Aras, essa turminha vai poder ficar zanzando com o carro oficial aí para baixo e para cima, né? Bora falar de mais um assunto aqui para vocês, também do Poder 360. Lula deve assinar mais um decreto sobre armas, diz Flávio Dino. O ministro sinalizou que o presidente deve formalizar um decreto definitivo quando voltar de sua visita ao Japão. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar um decreto definitivo para a regulação dos armamentos no país. Ou seja, vai querer tirar a sua arma. Cidadão brasileiro não tem direito de defesa. Simples assim. Outro detalhe que chama a atenção aqui dessa matéria aqui. Mais uma vez, de novo, again,
Lula passeando com o nosso dinheiro agora no Japão. No Japão. Vou repetir para vocês a fala do Rabin aqui, é um comediante, eu acho que é ele mesmo que falou isso. Quando ele votou no Lula, ele achou que Lula ia investir no turismo, mas não no turismo dele com a Janja passeando com o nosso dinheiro. Saiu uma editorial agora dizendo que custou 1,2 ou 1,3 milhões a viagem do pequeno gafanhoto Lula aí ao Reino Unido para acompanhar a coroação do príncipe Charles. O que o Brasil ganha com isso? Qual a vantagem disso? Por isso que eu falo que é perfeito aquele vídeo que circula do Ciro Gomes, onde ele fala que ele já sabia tudo que ia acontecer e o cara foi evidente. Ele falou que Lula ia entregar as pautas esquerdistas para o PT fazer barulho em cima, é o que os ministros do Lula estão fazendo, e entregar cargos para o Centrão fazer o auê e o Congresso e Câmara fazer auê com o dinheiro público, o BNDES para voltar a financiar ditaduras, e Lula ia sair viajando pagando de estadista injustiçado, o que não é uma verdade. Se tem alguém que é injustiçado nessa história, é o povo brasileiro, e nunca Lula. De forma alguma Lula, tá? Simples assim. Então, assim, é bem grave a situação atual que nós passamos no nosso país, tá certo? E de novo Lula viajando. Prepara mais 1 milhão e pouco aí, acorda mais cedo, trabalha até mais tarde, senão a gente não dá conta de bancar o passeio do pai dos pobres, tá certo? Se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado, gratidão por ter ficado até aqui. E a gente volta daqui a pouquinho com mais editorial para vocês. Abraço.